Gracias, Señor, por su palabra anoche. Yo quiero dejar claro que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel acampaban alrededor de tabernáculo. Y cuando la nube se movía, el campamento se levantaba y seguía. Y cuando la nube paraba, y ellos tenían que acamparse allá en aquel lugar. Entonces la nube era la presencia de Dios, la nube era el mismo Dios que da dirección, que comanda. Aleluya. Nosotros estamos involucrados en la obra de Dios. En la obra de Dios, quien da dirección es Dios. Quien manda es Dios. Para el pueblo de Israel, quien mandaba no era la organización, no era los planeamientos humanos, sino que la nube mandaba. Si la nube decide salir, todos tienen que salir. Cuando la nube decide pararse, y todos tienen que pararse. Entonces, gracias Señor, nosotros igual, en Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, nosotros seguimos la nube. La nube es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermanos, que da dirección, está resumido hoy en la palabra profética. Palabra profética. Gracias, Señor, si nosotros sencillamente seguimos la palabra profética, las cosas sí suceden. Por ejemplo, ayer dejé 2 herramientas para ustedes. Si ustedes focaren en estas 2 herramientas que Dios nos dio a través de su palabra profética, Dios irá a bendecir a ustedes. Por ejemplo, comportaje dinámico. Si usted realmente empezar a praticar isso em seu vivir mesmo, não necessariamente tu seas comportor dinâmico, pero todos nós podemos salir e orar por las pessoas e levar livros, levar periódicos para que el mundo sea influenciado por la iglesia. Hoy nosotros tenemos muy poca influencia sobre la sociedad donde vivimos. Tenemos quizás una vida de la iglesia maravillosa en nuestro local de reuniones, pero poca influencia tenemos sobre la comunidad donde estamos. Entonces, si nosotros no salimos, si nosotros no influenciamos el mundo, nosotros perdimos nuestra función. Jesús dijo en Mateo 5, ¿es? ¿Dónde está? Mateo 5, versículo 14, ¿qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Yo había hablado ayer, anoche. 5:13. No, primero 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿qué significa nuestra luz está bajo del almud? Almud es ¿cómo se llama? Utensilio, utensilio para medida de alimento, de granos. Entonces, si nosotros gastamos todo nuestro tiempo, nuestra energía para preocuparnos con lo que habemos de comer, lo que habemos de beber, lo que habemos de vestir, esto es, preocupado con nuestro sustento, nuestra sobrevivencia. Entonces nosotros no tenemos tiempo para que
para que esta luz pueda alumbrar los que están con nosotros. Por isso devemos sacar este almud. Não se preocupa com o que há de beber, há de comer e vestir. Porque se nós buscamos o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão nos añadidas. Porque Deus Padre sabe o que necessitamos. Amém? Então, vamos, mesmo amanhã, empezamos a trabalhar. Pero em meio de trabalho, saca a tapa de almud. Quando encontra uma pessoa, Espírito te toque, diga, eu quero orar por ti. Tem coragem de fazer isso amanhã? Quem tem coragem? Eu quero orar por ti. Porque você está levando Deus para a pessoa. A luz alumbrará a pessoa. Pero na oração não é suficiente. Tem que deixar um livro. Porque o livro é algo mais sólida, mais permanente. A pessoa então tem algo para ler, algo para desfrutar, algo para entrar de uma maneira mais profunda na experiência com Deus. Por isso, irmãos, sempre leva contigo livros, sempre leva contigo periódico, aunque não seja um comportor, ou pelo menos comportor de nome, pero tu eres um comportor. Vamos alumbrar os que estão à nossa volta? Influenciar a sociedade? Muita gente quer lutar por meio de como hacemos, protestas, corte de ruta contra los ideologias, ¿no es? Ideologias contra todo lo que es contra la Biblia. Entonces, hermano, eso no es nuestra lucha. Nuestra lucha es llevar esta luz para las personas. Amén. Entonces, nuestra ciudad necesita de esa luz que sale de usted, sale de mí. Entonces, nosotros debemos ser la luz del mundo. Y versículo 13 ahora. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, ¿tú quieres ser hollada por los hombres? Si nosotros somos la sal sirve para dar sabor, para temperar. Y nosotros podemos bendecir la vida de mucha gente. Podemos, la vida de la gente hoy, en este mundo, castigado por Satanás, es una vida sin sentido, es una vida sin sabor. Ellos no saben para qué viven. Y muchos buscan terminar luego su vida. Hermano, nosotros debemos llevar sabor para su vida, para que la vida de las personas que están a nuestra vuelta tenga sabor. ¿Está dispuesto a eso? ¿Para qué ser egoísta? Vamos a repartir esa maravilla con las personas, con la sociedad. Amén. Aquí mismo en Villa Ángela, las personas necesitan recibir la luz, necesitan tener felicidad, verdadero sentido para su vivir. Poner un poco de sal para tener sabor, placer en su vivir, viviendo la vida de la iglesia. Amén. Entonces la palabra profética nos da dirección. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermanos, hacéis bien en estar atentos. ¿Quién está atento? Hacéis bien en estar atentos.
Y no ocupados cada uno con su trabajo, con su tarea. No ocupado cada uno en servir al Señor a su manera. Vamos a estar atentos a la palabra profética. Estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, nosotros vivimos en la noche oscura, la noche de tinieblas. No hay luz, no hay dirección. Pero gracias al Señor no ha faltado la palabra profética entre nosotros. Hermano, yo no sé cómo agradecer a Dios. Desde el ministerio de hermano Don Jolan, Dios ha nos dado, nunca ha faltado, la palabra profética. Y la palabra profética siempre nos guió, siempre nos dio la dirección, hasta el día de hoy. Y el Señor llevó nuestro querido hermano, siervo de Dios, descansó, él trabajó, y Dios sigue siendo fiel con nosotros. Él sigue hablando su palabra profética. Y por medio de su palabra profética, hermanos, la obra de Dios se hace. No somos nosotros que hacemos. La obra de Dios se hace por la palabra. ¿Acreditan en eso? Entonces la palabra profética es una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que venga el Señor. Su segunda venida será que el día se esclarecerá. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este día nosotros esperamos. Pero no esperamos sentados, no esperamos de brazos cruzados. Nosotros esperamos buscando, luchando, ¿no es? Para engendrar hijo varón y luchando para tomar la tierra, preparar un desierto para los hijos de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si una palabra no es inspirada por el Espíritu Santo, y si una palabra es traída por la voluntad humana, no es la palabra profética. La palabra profética viene de Dios mismo, y Él mismo hace su obra. ¿Acreditan en eso? Juan capítulo 5. ¿Cómo dice? Juan capítulo 5. Cuando los judíos dudaron de Jesús y preguntaron a él con qué autoridad él hacía los milagros, hacía las cosas. Y Señor Jesús dijo para ellos un principio que él dejó también para nosotros. ¿Cómo probar que alguien es enviado de Dios? ¿Cómo probar que alguien es el profeta de Dios que habla la palabra de Dios y hace la obra de Dios? ¿Cómo probar? Entonces él dice, versículo 31, 5:31 de Juan: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, un profeta no puede hablar por sí mismo. No puede decir, yo fui enviado por Dios, yo soy el profeta de Dios. No, uno no da testimonio de sí mismo. ¿Está claro? Entonces, otro que le da testimonio, el otro. Entonces, pensaron, Juan Bautista es este otro que daba el testimonio de Jesús. Pero el Señor Jesús dijo,
yo no acepto humano testimonio. Está aquí, ¿no está? ¿Dónde está? Versículo 34. O 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Imagínense si este principio es válido. Cuando sale alguien, por ejemplo, sale alguien como un falso profeta. Y él siempre tiene, como por ejemplo, Anticristo tenía un falso profeta que hablaba por él, ¿no es? Imagínense un falso profeta dice que este es Cristo, porque él dio testimonio por Anticristo, su testimonio es verdadero, no es. Entonces, si ese principio fuera válido, entonces nosotros seríamos engañados muchas veces. Pero verdadero enviado por Dios no necesita de testimonio de humanos, de ser humano. Pero entonces, ¿quién da testimonio de él? Entonces aquí está, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, presta bien atención, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. No sé si todos entenderam. ¿Todos entenderam? Las obras que el Padre me dio para hacer, para cumplirse. Esas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Por qué? Porque esas obras que Dios Padre entregó para Jesús hacer, es una obra que un hombre no hace, es imposible para un hombre hacer. Entonces, esa obra que Dios entregó para el enviado a hacer, Dios mismo hace su obra. Ahí Él testifica que Jesús era un enviado de Dios. Entonces, las obras realizadas prueban que era un enviado de Dios. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, en Hechos 2. Antes, capítulo 6 de Juan, versículo 29, solo para no pasar rápido así. 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si nosotros creemos en los profetas, prosperaremos. Si nosotros creemos en el que Dios envió, la obra es hecha. ¿Entiende? Entonces, ahora vamos para Hechos 2. Oh Señor Jesús. Hay que orar por mí porque no estoy hablando con la lengua que tengo facilidad, ¿no? Oh Señor Jesús. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios hizo las obras que Dios le confió para hacer, Dios mismo hace. Dios mismo hizo por medio de la persona que Él ha enviado. ¿Entiende? Entonces la obra de Dios no es alguien
humano puede hacer. Dios mismo hace su obra por medio de un canal. Y Él prueba que ese canal es de Él. Él confirma con milagros, prodigios y señales. ¿Entiende? Entonces, nosotros no tenemos capacidad de hacer la obra de Dios. No tenemos. Pero Dios ha nos dado una dirección por medio de la palabra profética. Si usted cree que esta palabra viene de Dios, entonces será como 1 Tesalonicenses 2, 13. Oh Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 2, 13, como dice. Por lo cual, también nosotros sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, las recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos la palabra de los profetas como la palabra de Dios, hermano, ¿qué hace? La palabra actúa en nosotros los creyentes. Quien cree en la palabra de los profetas, la palabra misma actúa, opera entre nosotros. Bueno, isso nosotros tenemos probado más que suficiente. Oh Señor Jesús. Por isso agora quero abrir com vosotros Marcos 16. Marcos 16. Versículo maravilhoso. 2 versículos maravilhosos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. Ayer había mostrado a ustedes en Efesios capítulo 1 que Dios, con su gran poder, resucitó a Jesucristo hasta a su diestra. Está en los lugares celestiales. Él está sobre los principados y autoridades y poder y de todo nombre que se pueda nombrar. Entonces, Cristo ya está a la diestra de Dios y ha recibido toda autoridad en ese universo, ¿cierto? Está allá. Pero hermanos, cuando su cuerpo está en la tierra, trabaja, Él está acá también. ¿Acredita? Cristo que está en la diestra de Dios, cuando la iglesia predica evangelios, la iglesia sale para hacer su voluntad, Cristo está acá. Mira, versículo 20. Y ellos saliendo, aleluya, no se quedaron, saliendo. Ellos saliendo, predicaron en todas partes. Aí que acontece? Ayudándoles el Señor. Este Señor que está sentado a la diestra de Dios ayuda nosotros. En portugués es coopera con nosotros. En portugués, ¿no es? Cooperando con nosotros. Y confirmando la palabra. Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Mano, isso está ocorrendo entre nós. As igrejas que estão praticando essas palavras que o Senhor nos deu a direção, mano, estão vendo muitos sinais ocorrendo, seguindo milagros entre nós. Já há muito tempo que não havia milagros entre nós, mas graças ao Senhor hoje há muitos milagros. É, Rivelino? Estava preocupado, não havia milagre entre nós, mas agora tem. Porque Ele está nos ajudando, está cooperando com nós. Quando seu corpo hace sua vontade, segundo sua palavra profética, irmão, Cristo nos ajuda. Cristo coopera com nós. Cristo confirma a palavra com señal. Então, quando você
pide para uma pessoa para orar por ela, irmãos, Cristo está com você. Cristo ajuda você. E Cristo confirma sua palavra, sua oração, com señales, com milagros, com prodígios. Acreditem. Ó Senhor Jesus. Muito bem. Ayer, eu só queria terminar de passar as figuras de campamento, de como as 12 tribos, que são 4 campamentos, certo? 4 campamentos e 4 estandartes, não é? Bandeiras, estandartes. Então, aqui está o estandarte de Judá, está cá, não é? Estandarte de Judá, estandarte de Rubem, estandarte de Efraim, estandarte de Dan. E aqui, alrededor de tabernáculos se acampavam os levitas, os coatitas, os gersonitas e os meraritas. E acá, em frente ao tabernáculo, estavam as tiendas de Moisés, Arão e os filhos de Arão. Está certo? Então, veja, vamos a passar para a outro. Veja, esse é o tabernáculo, lugar santíssimo, santo lugar, bacia, como é? Lavacro e altar de holocausto, não é? Aqui está a entrada. A entrada queda face este, face oriental. ¿Está bem? Lado este. Então, aqui está Moisés, Arão e hijos de Arão e acampan o campamento de Judá. E ao sul está Coat e acampa campamento de Rubén. Al oeste está los gersonitas e está o campamento de Efraim. E al norte estão los meraritas, certo? Los levitas, meraritas, e está estandarte de Dan. E quando a nuvem partia, que acontece? Vamos a mostrar. Passa outro. Isso. Quando a nuvem decide caminhar, ali saliam então o campamento de Judá primeiro, seguindo a nuvem. Depois veniam os gersonitas e os meraritas, que levavam sua parte de tabernáculo sob sua responsabilidade, bajo sua responsabilidade, e depois seguia o estandarte de Rubén, e depois do estandarte de Rubén veniam os coatitas. Quizás a Bíblia não esclarece, pero eu creio que Moisés, Arão seguia com os coatitas, porque não sei se vocês sabem que Moisés e Arão pertenciam a los hijos de Coat, ¿sabe? Y después seguían el campamento de Efraín y por final campamento de Dan. Esta orden hoy, ¿quién es Judá hoy? ¿Qué iglesia? ¿Qué región? ¿Qué grupo de iglesias hacen parte de Judá? São aqueles que estão seguindo de mais cerca da palavra profética. Quando a palavra profética é dicha, estes hermanos não perdem tempo. É uma tribo que acredita em sua palavra, a palavra do Senhor por meio dos profetas, e praticam imediatamente a palavra. Então, se as tribos de Judá é o estandarte de Judá são as tribos que praticam imediatamente a palavra profética e seguem a nuvem imediatamente. Eu quero acreditar que você crê
Eu quero crer. Então, não acredito, pero creio. Eu creio, ou quero crer, que as igrejas da Argentina estão seguindo de cerca, sem os de Judá, ou pelo menos o Rubem, né, Rubem? Paraguai, Rubem, né? Pero Paraguai está na delantera, está com Expo Livro já? Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, e todo o campamento seguia a direção da nuvem. Eu não tenho tempo de ler agora. A nuvem, às vezes, partia de dia. Partir de dia é mais cômodo, não é? De dia. Mas, às vezes, partia de noite. De noite, a mamá já havia posto os ninhos para dormir. E reclama do Senhor e de Moisés: Moisés, por que partir agora? Já está todo acomodado, os ninhos estão dormindo. E de noite tudo é mais escuro para preparar as coisas, não é? Pero, irmãos, temos que seguir a nuvem. O Senhor é quem manda. Ayer falei que a igreja tem que ser bem organizada. Os serviços da igreja têm que ser bem organizados. Pero a organização não manda. É Deus quem manda. Por exemplo, vocês já tiveram experiência com o irmão Dom? Irmão Dom, em domingo, na palavra, começava a palavra, esse Espírito era com ele, para estender a palavra hasta 1 hora, 2 horas. O almoço já estava todo preparado. A gente, a cozinha, já queria começar a limpeza, mas, irmão, a nuvem estava aí, ó. Não é? Eu quero ilustrar isso para mostrar que a organização não manda. Deus quem manda. Amém? Então, passa mais. Essa ordem da partida, mais um. Já foi, não? Todos. Tá. Amém? Então eu quero, a partir de agora, mostrar o Novo Testamento para vocês. Na visão, eu me alegro quando a irmã me disse que era de Minas Gerais, e que seu esposo foi um pastor de assembleia, é isso? Sim. Assembleia 40 anos. Sim, de pastor agora 13 anos na vida da igreja. Nós nos alegramos, porque na igreja nós acolhemos todos os filhos de Deus, independentemente de que denominação pertenecem, não é verdade? Porque a igreja é de Deus. Nós não estamos sobre uma base de divisão, estamos sobre uma base de inclusão de todos os filhos de Deus. ¿Verdad? Nós não somos exclusivistas, nós acolhemos todo o que Deus acolhe. Se é verdadeiramente um filho de Deus, a igreja lo acolhe. Então, irmãos, graças ao Senhor que temos irmãos acá que perteneciam a qualquer grupo, mas são filhos de Deus, são nossos filhos de Deus, não é? Que maravilha! Entre nós não há parede de divisão, não há parede de separação. Somos um. Temos a mesma vida de Deus. Recebemos como irmãos em Cristo, ou não? Amém? Mesmo que tenha uma prática um pouco diferente a nós, mas é filho de Deus. Nós lo recebemos, lo aceptamos, acolhemos, não é verdade? Mas há outra questão, a questão de ministério. Entende? O ministério, uno recebe de Deus. E ele tem que obedecer a Deus.
Ele não depende das opiniões, da opinião pública. Ele recebe de Deus e ele tem que ser obediente a Deus. Entende? Então, este ministério foi dado uma parte, eu vou explicar melhor, para Pablo, em Novo Testamento. A partir de Antioquia, Deus, Espírito Santo, mandou separar a Bernabé e Saulo para a obra. Vamos a ver? Hechos 13. Hechos 13. Versículo 2, solo para ganar tiempo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, Bernabé y Saulo fueron separados por el Espíritu Santo para la obra. E quando hablamos de la obra, estamos hablando em um ministério, em uma linha ministerial. ¿Está claro? Então, essa obra, foram chamados Bernabé e Saulo para trabalhar em este ministério. ¿Está claro? Então, Paulo foi fiel em sua primeira viagem, em sua segunda viagem, certo? E quando chegou, por que estou falando isso? Porque estamos estudando a primeira carta de Paulo a los Coríntios, não estamos? Acabamos de estudar Romanos, estamos estudando a primeira carta de Paulo a los Coríntios. Estou falando isso porque Paulo, ele queria quedar-se um pouco mais em Éfeso. Porque Paulo, quando escreveu o livro de Romanos, ele mostrou sua intenção de, mais tarde, abrir um novo campo de atividade para a predicação do Evangelho a partir de Espanha. Ele queria passar por Roma e de Roma partir para a Espanha, abrir um novo campo de atividade, predicar o Evangelho. Porque em los lugares que ele percorria, desde a primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, ele achava que já estava listo. Ele solamente necessitava consolidar esse lugar por onde passara, e ele queria mais tarde ir para a Espanha, abrir novo campo de atividade para o Evangelho. Então, ele, quando por terceira viagem, quedou-se um tempo em Éfeso, ele queria preparar em Éfeso muitos líderes, muitos obreiros, muitos cooperadores, para que essa obra se quede consolidada. Tinha pessoas para cuidar, tinha obreiro para cuidar. Isso está em Hechos, capítulo, vamos a ver. Onde está? Hechos capítulo 19. Já terceira viagem, Pablo em Éfeso, versículo 8. E entrando Pablo em la sinagoga, habló com denuedo por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Assim era Pablo. Ele não tinha medo. Ele foi encargado para predicar o Evangelho de Deus, aunque isso suscita, levanta muita oposição, pero ele era fiel a Deus. Ele falava com denuedo. ¿Está bem? Assim, pero endureciendo-se algunos e não creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano.
Tirano era um filósofo grego e sua escola era para ensinar a filosofia grega. E provavelmente em esta escola havia espaço para que outros la usem para proponer sus pensamentos. Então, é possível que Pablo alquilara esse espaço para que todos os dias ele pueda ministrar a palavra de Deus. Imagine, todos os dias, cada dia, Pablo ministrava. Pero, irmãos, quando Pablo ministrava, não era meramente uma charla, uma palestra, não sei como dizer, não? Pero ele tinha propósito. Ele queria perfeccionar, formar líderes em la obra, para que cuidem da obra quando ele partisse para a Espanha. Entende? Então, ele quedou por espaço de 2 anos na escola de Tirano, ensinando todos os dias. Em outras palavras, o primeiro CP apareceu em Éfeso. Amém? Não é de Foz. Esse é o segundo? Tá. Então, CP foi hecho por Pablo em Éfeso. Pero este CP era para a formação de líderes, para a formação de obreiros, de cooperadores de Pablo. Você pode me perguntar, pero Pedro, você está imaginando demais? Quizás comeu muito assado ayer e agora está sonhando. Pero, irmão, eu posso provar? Você conhece em la Bíblia alguém chamado Epáfras? Quem era Epáfras? Quem acorda? Vamos a ver Colossenses 1. Ó Senhor Jesus. Colossenses 1. Que versículo? Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epáfras? ¿Quién habían aprendido de Epáfras? ¿Quién? ¿Quiénes? Los colosenses. Los colosenses aprenderam de Epáfras. Pablo nunca había ido para Colossos. Entonces, quem levantou a igreja em Colossos foi Epáfras. E onde Epáfras foi preparado? Porque antes de isso nunca foi mencionado na Bíblia, em Hechos. Não é verdade? Então, Epáfras foi preparado, foi formado, foi perfeccionado em 1 CP, em Éfeso. Ele se tornou um cooperador de Pablo, levantou a igreja em Colossos e nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Não só isso. Mirar em capítulo 4 de Colossenses. 4. Versículo 12. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, uno de los colosenses, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, siempre preocupado con los colosenses, y para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros de Colosos y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Epáfras não solamente levantou a igreja em Colossos, onde ele vivia, ele também levantou na igreja em Laodicea, também levantou na igreja em Hierápolis.
Para quem não conhece, Hierápolis quedava um lugar geologicamente mais elevado que Laodiceia. Hierápolis era um lugar turístico, havia águas termais. E os romanos construíram grande estrutura para banho para os romanos. E havia muita água caliente. E eles canalizaram água caliente, um canal para chegar água caliente hasta Laodiceia. Pero por a distância, água caliente chegava tibia. É por isso que na profecia, na carta à igreja em Laodiceia, em Apocalipse, agora entendeste? Tu não eres caliente, tampouco frio, pero tibio. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Não é verdade? Então, essa é a parte geográfica e histórica, para vocês entenderem um pouco melhor as profecias da Bíblia. Então, hermanos, Pablo quedou-se 2 anos, na verdade, ele quedou-se 3 anos a todo em Éfeso, consolidando a obra de ele, porque Éfeso era um sítio muito importante, havia um porto muito importante que era um ponto de comércio entre Oriente e Ocidente. Então, por isso Pablo quedou-se aí para consolidar sua obra. Pero ele teve que antecipar sua viagem, porque havia escuchado que havia muitos problemas em Corinto. Los de la casa de Chloe, ¿eso? Chloe. Los de la casa de Chloe haviam noticiado para Pablo que algo não estava bem, que estava uma confusão na igreja em Corinto, e que na igreja em Corinto havia muitas divisões, e havia muitas preferências, e com isso surgiram muitos problemas na igreja. Então ele teve que sair um pouco apressurado antes do tempo. Ele foi para Macedônia, e Macedônia foi para Corinto. Entende este pano de fundo, como chama esse transfundo? Entende? Então, por que a igreja em Corinto havia tantos problemas? Problema de divisão, fornicação, prostituição, litígio entre os hermanos, não é? Alguns embebedavam, emborrachavam em las reuniões de partimento de pão. Sabia disso? Oh, Senhor Jesus. Outros exageravam na prática de falar em línguas. Muitos problemas. Então, 1 de Coríntios foi escrito por Pablo para tratar de estes diversos problemas. Entende? Entende ou não? Pero mi carga hoy, ahora, es mostrar para ustedes que todos estos problemas tienen una sola procedencia. ¿Cuál es el problema principal? ¿Quién sabe? Yo acabei de mostrar com toda a minha introdução hasta agora. É impossível você não saber. Que é? Não seguiam a palavra profética. Não reconheciam que Pablo era o ministro de Deus para os coríntios. Não reconheciam que Pablo era o enviado de Deus para os coríntios. Ele era o profeta de Deus. Porque foi para allá um homem chamado Apolos. E Apolos, ele não tem culpa. Ele era naturalmente alguém muito eloquente. Era alguém muito dado a falar poderosamente. Ele sabia usar como oratória. Ele sabia manejar muito bem oratória. Isso é o perfil de los gregos. Porque os gregos, eles estavam acostumados em suas praças, que chama agora.
em suas praças eram livres. Eles praticavam democracia. E a democracia era praticada em la praça, em ágora. Em ágora, todos tinham liberdade para expressar suas opiniões. Aí desenvolveu-se muitas como buen hablar, la técnica de oratória, não? Então, los filósofos, los pensadores, começaram a influenciar o povo com seus pensamentos, com suas filosofias, com seu grande poder de convencimento do público. Então, todo isso era perfil de los gregos. E Pablo, ele não foi para Corinto com este perfil. Pablo foi com temor, em debilidade, temblou, não foi? Ele mesmo disse. Então, ele só queria saber, não foi com a sabedoria da palavra, senão queria saber só al Cristo e este crucificado. Pero de golpe chega um homem muito eloquente, que habla muito bem. Los gregos aplaudiram. Esse sim, Pablo não é assim. Pablo, Apolo sim. E começou as preferências, as divisões. Irmão, quando você tem problema com quem está na frente, adelante, quem está liderando a obra, quando você tem problema, isso ocorreu no passado. Quando alguém tem problema, irmãos, todo tipo de problemas surgem. Problema de matrimônio, problemas morais, éticos. Irmãos, muitos nós já tivemos experiência, muitos que se apartaram por problema com o liderazgo do irmão Odom. Sua vida quedou-se muito pior. Não sei se você concorda comigo. Quando tem problema com o líder que o Senhor pôs em la obra, sua vida queda um caos. Ele começa a questionar moral, ética de Pablo. Eles questionavam que Pablo se aproveitava de eles para comer e beber, sendo que Pablo nunca foi pesado a eles. Estou certo ou não? Quando a primeira vez ele chegou a Corinto, ele hizo tiendas com seus próprios manos. Ele nunca se aproveitou de los coríntios, pero los coríntios diziam que ele aproveitava. Irmãos, e depois, quando ele levantava uma coleta para levar para a Judeia, ele tomou muito cuidado, porque havia uma maneira de dizer que Pablo estava enriquecendo-se com a coleta. Então, Pablo usou Timoteo, mas um irmão que tinha credibilidade entre as igrejas, e como se isso não bastasse, chamou outro irmão. São 3 irmãos para cuidar da coleta, porque havia de confiança sobre Pablo. E quando Pablo, em 2 de Coríntios capítulo 1, mostrou que havia intenção de ir de Éfeso diretamente para Corinto, depois de Corinto subir para Macedônia e volver, pero isso não se sucedeu por algum motivo, e os coríntios já estavam criticando aí, dizendo que Pablo era uma pessoa como dúbia, é uma pessoa é uma pessoa que disse sim, depois não e sim. Doble ânimo. Uma pessoa falsa, não é? Então, irmão, todo era motivo para criticar Pablo. Todo era motivo para denegrir Pablo. Não, denegrar Pablo. Denegrar. Então, irmãos, perdão, não é minha língua materna, não. Ó Senhor Jesus, quando você tem problema, alguns que tiveram problema com o irmão Odom, sua vida quedou-se um caos. Verdade ou não? Por isso, irmãos, vamos ser simples. Reconhecendo quem está na frente, sua frente, adelante. Vamos seguir. Sencillamente. Não vamos desconfiar. Sabia que quando o irmão Dom falava de bucafé,
Empezaram a criticar, muitos empezaram a criticar. E chegaram a questionar que eu, Pedro, hijo de irmão Dom, estava vendendo café. Por isso que o irmão Dom estava promovendo um café. Que absurdo, não? Então, hermano, lo mismo ocorreu com os irmãos de Coríntios. Por isso, eu quero deixar claro para vocês qual é o ministério que você está. Donde seguimos? Para onde vamos? Graças ao Senhor, hermano, estamos em... Pablo estava em esta linha, não é? Lleno de... a revelação que ele recebeu, não recebeu de homem alguno. Ele dijo em Gálatas capítulo 1, não é verdade? Ele tuvo a revelação diretamente de Deus, que revelou seu Hijo e mostrou a economia de Deus para Pablo. E Pablo, então, começou a predicar a palavra. Ele conhecia muito, ele tinha muita revelação. E com isso, ele suplia as igrejas em primeira viagem, segunda viagem, em terceira viagem. Ele queria partir para Roma e queria partir para Espanha, abrir outro campo de atividade, mas Deus não o permitiu. De terceira viagem, ele voltou para Jerusalém, e em Jerusalém, eu quero encurtar a história, em Jerusalém foi preso. E quase morto, não foi? Por os judeus que vieram de Ásia. Quase mataram-no, porque ele trabalhou muito forte em Ásia. E ele foi preso, quase morto, e o comandante da guarda lhe levou para Cesareia. Acuerda da história? Em Cesareia ele quedou por 2 anos. E quando ele descobriu que os judeus tentavam trazê-lo de volta para Jerusalém para emboscar em meio do caminho, emboscar, está certo? Emboscar em meio do caminho para matar-lhe. Então ele apelou para César e foi para Roma. Em Roma quedou preso em prisão domiciliar. Em sua prisão domiciliar escreveu 4 cartas maravilhosas, que são... Eu vou começar por... Colossenses. Eu vou pensar com Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. 4 cartas maravilhosas. Esses livros são considerados parte do coração da Bíblia. E depois ele foi solto, por quê? Porque os judeus que lhe acusavam não insistiram mais. Então ele quedou-se temporariamente solto e visitou as igrejas e escreveu a carta para Timoteo, primeiro a carta de Timoteo, Tito, e depois ele foi com surpresa, foi preso novamente. Por quê? Por imperador Nero. Imperador Nerón queria matá-lo, a persecução. E ele foi morto, martirizado, como ele profetizou, ele antecipou em segunda carta a Timoteo. E Pablo partiu para o Senhor, foi martirizado em ano 67. E quando um apóstolo parte para o Senhor, morre, seu ministério também acaba. Pero Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Dice a história que Juan saiu de Jerusalém para Éfeso em 69. A estrutura que Pablo deixou em Éfeso, Juan não foi para Babilônia, Juan não foi para Judeia, Juan foi justamente para Éfeso, onde Pablo havia hecho uma estrutura para a obra sustentando as igrejas. Amém? E Juan então levou todas aquelas igrejas que estavam bajo da orientação, ministração de Pablo, para vida. Amém. Vida e espírito. Amém. Porque não era fácil. Toda aquela gente
que recebia as palavras de Pablo, a ministração da palavra de Pablo, eram em maioria hermanos gregos. E os gregos buscavam muita sabedoria. Os gregos buscavam muito conhecimento. Sabe que toda nossa ciência no mundo moderno, no mundo ocidental, muito início foi na Grécia antiga. Então, eram muito dados ao conhecimento. Então, Pablo tinha muitas revelações que eles lhes gostavam de aprofundar e muitos eram llenos de conhecimento. Graças ao Senhor, Juan foi para allá. Com uma sencillez impressionante, na madurez impressionante, com paciência, com perseverança, levaram essas pessoas llenas de conhecimento para vida e espírito. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque eu fui ajudado por irmão Dom. Eu era um desses, como chama, cabeção. Eu era um cabeção. Eu estudo, minha formação é engenheiro, não sou engenheiro civil. Então, eu era muito dado a estudar. Me gostava muito de conhecimento, profundizar-me e lleno de conhecimento. Hasta que um dia descobri que o conhecimento traz soberbia. Eu conosco e você não conhece. Não é verdade? Isso não edifica nada. O saber ensoberbece. E amor edifica. Então, eu fui ajudado por irmão Dom com muita paciência, muita perseverança. Era muito soberbio em conhecimento, mas graças ao Senhor, eu tive um padre que me levou com paciência para a linha de vida e espírito. E você? Está em linha de conhecimento solamente? Hermano, graças ao Senhor, que o ministério de Pablo terminou, pero tuvo continuação por meio do ministério de Juan. E o ministério de Juan levou todos os que são llenos de conhecimento para a vida. Acuerda que o irmão Dom falava todo o tempo invocar o nome do Senhor? Negar a vida de alma? Acuerda? Cruz, tomar a cruz, seguir al Senhor. ¿No es así? Ese no es su camino. En lugar de mucho conocimiento para ensoberbecernos, nosotros llevamos todo para la práctica de amor, espíritu y vida. Por eso este ministerio, hermanos, es ministerio de espíritu y de vida. Y el ministerio de Juan, él fue probablemente 69, porque en años 70, imperador Tito destruiu Jerusalém. Acabou com a linha de Jerusalém. E Juan seguiu acá em Ásia Menor, que é Éfeso, e deu a continuação ao ministério. E cerca de ano 90, conta-se a história que imperador Domiciano obrigava a todos a adorar-lhe, prostrar-se para ele como um Deus. E Juan se recusou a hacerlo. Conta a história que ele foi lançado para dentro de um tanque lleno de aceite caliente. Pero nada aconteceu com ele. Então, esse imperador não teve o que mais fazer e exilou a ele para a isla de Patmos. Em la isla de Patmos, exilado, ele teve a revelação de Apocalipse. E depois voltou para Éfeso, seguiu seu trabalho hasta sua morte natural. Era um apóstolo que morreu de morte natural. Então, ele quedou muito tempo. Pero
el ministerio de Juan no termina con la muerte de Juan. Es el único ministerio que no termina con la muerte de Juan. Porque en Juan capítulo 21, ¿cómo dice? Capítulo 1, 21, capítulo 21 de Juan. ¿Cómo dice? Oh Señor Jesús. Versículo 21, cuando Pedro le vio ¿quién? Le vio a Juan. Dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? A Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti, Pedro? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hermano, eso quiere decir que Juan, no es que Juan no moriría, sino que su ministerio no moriría. Su ministerio permanecerá hasta la segunda venida del Señor. Yo quiero alentar a ustedes que nosotros no estamos en ningún otro ministerio, nós aún estamos en el ministerio de Juan. Estamos en el ministerio de Juan. Hermano Dom foi grandemente utilizado para trazer para Sudamérica este ministerio de Juan. Quando ele passou por Hong Kong, umas siervas inglesas lhe deram o nome de Juan, John. Isso não é coincidência. Ele recebeu o nome ocidental Juan. Ele trajo para nós e nos ajudou muito. Irmãos, porque hoje a luz está tão forte? Porque a palavra profética, irmãos, está tão forte? E porque todo isso do que o Senhor está fazendo entre nós é tão praticável? Não é somente teoria, não são doutrinas bonitas para se escuchar, não é verdade? Todo o que nós falamos, irmãos, são direções e são práticas para levar hacia a direção. Está certo ou não? Sabe por quê? Porque estamos profundizando-nos no ministério de Pablo por meio do ministério de Juan. Não sei quantos perceberam, não sei quantos percebem a preciosidade disso. O ministério de Pablo contém tantas revelações infindáveis da palavra de Deus. Pero se nós quedamos solamente em conhecimento de essas verdades, nós nunca vamos a descobrir sua amplitude. Graças ao Senhor, irmão, por o ministério de Juan. O ministério de Espírito e Vida. Quando entramos no ministério de Pablo com este ângulo, e nós descobrindo toda a vida, a realidade que pode ser vivida por nós por meio deste ministério. Amém? Em que ministério você está? Deus tem um solo ministério. Deus tem um solo ministério. Eu falei a partir de Antioquia. E vai terminar, esse ministério vai terminar hasta a venida do Senhor. Acredita nisso? Pero eu vou falar outra coisa para você, que quizás você nunca pensara isso. Habíamos dicho no passado que havia duas linhas na Bíblia, duas linhas de ministério, duas linhas de obra na Bíblia. Que havia a linha de Jerusalém, a linha de Antioquia. Pero vou dizer a você, vou afirmar a você que solamente havia uma linha. Não há duas linhas. Não há duas linhas. A mesma linha que Pablo começou em Antioquia,
esa línea en la verdad empezó en Jerusalén, el día de Pentecostés. Es la misma línea. En día de Pentecostés, por eso yo puse como título de mensaje, el denuedo de Pedro y Juan. No sé ustedes, tuvieron la revelación de que en el comienzo de Hechos, vamos a mirar, en el comienzo de Hechos, Dios había entregado para Pedro liderar esa obra, ¿no es? Y los 12 apóstoles constituyen un lugar especial en la economía de Dios. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles son testigos oculares. Ellos pasaron con Jesús desde el tiempo de bautismo de Juan Bautista hasta el momento en que Jesús fue ascendido al cielo. Todos esos 12 estaban presentes a tiempo todo. Por eso cuando le faltaron un apóstol, porque Judas Iscariotes había se suicidado, ellos tuvieron que escoger uno, pero este uno tiene que escogido, versículo 21 de Hechos 1. Hechos 1, 21. Riverino, vou procurar terminar cedo, tá? Riverino está preocupado com o almoço, então eu vou terminar. Seguir a nuvem, vamos, seguir a nuvem. Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Hermano, es necesario que los 12 apóstoles hacen parte de estos que son testigos oculares todo el tiempo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y habiendo escogido a Matías. Amén. Pero ¿quién lideraba eso? Versículo, ¿dónde está? 15, versículo 15, capítulo 1. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, Entonces, hermanos, eso era correcto. Pedro lideraba la obra de Dios, el ministerio del Espíritu. Amén. Mientras Pedro lideraba, el ministerio del Espíritu estaba con él. Capítulo 2. Vino el Espíritu Santo. Yo no tengo tiempo de escribir todo eso. Y después que las personas quedaronse atónitas y perplejas, y Pedro entonces, versículo 14, entonces Pedro, otra vez tomando el liderazgo, ¿no? Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Hermano, Pedro estaba hablando con muy denuedo, mucho denuedo, ¿cierto? Hermano, eso era lo mismo que Pablo era. Pablo hablaba con denuedo, y Pedro empezó hablando con denuedo. Hermanos, quien está lleno de la visión de Dios, la palabra de Dios, no tiene que tener miedo de otros. Vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. Porque eso no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Ahí versículo
Después, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo de la tierra. Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles. Hermanos, eso es muy osado, es muy fuerte. Pedro estava hablando de uma maneira pouco política, não é verdade? Ustedes mataron a Jesús, ustedes usaron por manos de inicuos, crucificaron a Jesús. Entonces era una acusación muy fuerte, pero hermano, Pedro tenía ese denuedo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos para capítulo 3, a outra experiência, eu vou mencionar acá. Capítulo 3, versículo 1. Aqui não menciona Jacobo, eu digo apóstolo Jacobo, não menciona Andrés, pero menciona Pedro e Juan. Nós perguntamos por que Pedro e Juan. Eu vou explicar por quê. Porque Pedro foi escolhido para começar a obra. E Juan foi escolhido para terminar a obra. E nós estamos neste ministério. Pedro, Juan. Em meio, Pablo. Entenderam? Não tem duas linhas de ministério. É uma única linha de ministério. Pedro y Juan subían juntos al templo de la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Hermano, mira bien. Era un hombre cojo de nacimiento. Un cojo de nacimiento nunca caminara. No sabe o que es caminar. Sus articulaciones no están más listos para andar. Los músculos, ¿no es verdad? Não tem como andar. Sabe quantos anos tinha esse homem? Mais de 40 anos. Mais tarde escreve, mais de 40 anos, sem andar. Mira o milagre que Deus hizo. A quem ponían cada dia a porta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Quando viu a Pedro e a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fitando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Irmão, esse foi o primeiro grande milagre hecho por meio de Pedro e Juan. Um homem cojo de nascença, mais de 40 anos sem andar, sem caminhar. Mira, e tomando-lhe por la mano derecha, le levantou, e al momento que se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, ¿cómo es posible eso? Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el tiempo andando y saltando. ¿Cómo es posible? Físicamente y biológicamente imposible, imposible. Y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa, y se llenaron de asombro
y espanto por lo que se le había sucedido. Hermanos, sabe que los judíos piden señales, porque las señales son indicaciones de que Dios está ahí. Es Dios que hace las señales ocurrir entre los judíos. Entonces, cuando tienen una señal, entonces Dios está allá. Entonces, así era el pensamiento de los judíos. Versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que llamaba Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Otra vez, Pedro lidera. Hermano, donde hay el liderazgo de Pedro, ahí estaba el ministerio. Estaba la obra de Dios siendo hecha. Varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿Y por qué os ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No es por nuestro poder, no es por nuestra piedad. Hermano, un hombre nada puede hacer. Quien hace eso es Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, otra vez está siendo muy fuerte, y negasteis delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Él no temía la oposición. Ahí Pedro y Juan fueron presos. Fueron presos. Aquí está en el capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció 5,000. Hermano, com esse denuedo de Pedro, muita gente recebeu verdadeiramente o Evangelho de Deus. Eu quero enfatizar isso. Porque em Hechos 21 havia dezenas de milhares que haviam creído, recebido a fé, pero todos eram celosos da lei. Conciliar a fé com a lei, conciliar essa mistura não é de Deus. Conciliar é fácil ter muita gente. Madeira, heno e hojarasca é de volume muito grande. Pero hermanos, nós não edificamos com madeira, heno e hojarasca. Nós edificamos com ouro, plata e pedras preciosas. Por isso, quando Pedro liderava, o Espírito estava ali. 5,000 pessoas foram bautizados, viviam a vida da igreja. Amém? Eles foram presos. Versículo, onde estou? Versículo 4, peraí. 5. Aconteceu al dia seguinte que se reuniram em Jerusalém os governantes, os ancianos e os escribas. 4, 5 e 4, 6. E el sumo sacerdote Anás e Caifás e Juan e Alejandro e todos os que eram de la família de los sumos sacerdotes. Hermanos, agora reuniram-se todos os principais del judaísmo, de la religião judaica, não é? Estava aí o sumo sacerdote, estavam aí os sacerdotes, estavam aí os governantes, os ancianos, os escribas, e poniendo-les em meio, lhes perguntaram: com que potestade ou
¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy si nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros que todo el pueblo de Israel, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia. Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Vosotros son los edificadores, pero reprobaron a Jesús, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, a pesar de la palabra ser fuerte. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? No sabemos más cómo hacer con ellos. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no abren de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Oh, son osados demás. Osados demás. Ellos estaban hablando con las autoridades máximas de entre los judíos. ¿No fueron osados demás? Demasiado. Oh, Señor Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho esos milagros de sanidad tenía más de 40 años. No tengo más tiempo. Por amor a Rivelino. Debo decir, por causa de esse denuedo, essa ousadia, essa maneira fuerte de hablar, incluso com as autoridades eclesiásticas, a autoridade de los judíos, hermanos, isso provocou grande problema. Porque, de alguma maneira, iam sofrer represália. De alguma maneira. E você sabe que depois seguiu, eles foram presos novamente, e Deus les salvou a Pedro. E quando chega a capítulo final de 6, eles elegem 7 diáconos. E um de los diáconos, Esteban, era como Pedro, falava com denuedo. E capítulo 7 de Hechos, era um discurso maravilhoso de Esteban, não é? E ele terminou sendo muerto apedrejado. Não é assim? A morte de Esteban
já provocou um grande problema sentimental e emocional entre os irmãos da igreja em Jerusalém. Acreditem, creem no que eu estou dizendo. E logo depois disso, por a causa de la muerte de Esteban, em capítulo 8 de Hechos, começou uma grande persecução em Jerusalém. Não é verdade? E você não sabe que tipo de persecução. Os judíos, com relação a Deus, com relação à religião, são tão radicais ou mais radicais que os muçulmanos. Não é? Os muçulmanos, eu conosco, porque fui 2 vezes em Iraque. Se eu prego o evangelho a um muçulmano e ele crê em Jesus, é muito capaz de que seu próprio papá, se for um radical, lo mate. Era possível. E por lo menos le echa fora de sua casa. Nunca mais le reconhecem como hijo. E ele não tem direito a sua herência. E a sociedade onde vive, a comunidade onde vive também o expulsa. Ele não tem para onde ir, onde viver. Assim era um muçulmano que aceitasse a Jesus. Entre os judeus, hermanos, não era menos radical. Eu acredito que houve muitos problemas, muitos sofrimentos que não estão descritos acá em capítulo 8 de Hechos. Todo isso constituiu uma pressão sobre Pedro. Porque havia entre os irmãos de Jerusalém alguns que achavam que a maneira que Pedro e Juan conduziram a igreja era muito radical. Muito radical. Podiam praticar o que chamamos hoje de politicamente correto. Não é? Podiam flexibilizar um pouco. Então, eles começaram, dentro da igreja em Jerusalém, a buscar um liderazgo mais flexível. Vocês estão me entendendo ou não? E encontraram em Jacob, irmão de Jesus, não é apóstolo. Porque o apóstolo Jacob morreu em capítulo 12 de Hechos por Herodes, certo? Então, hermano, a partir daí começou uma pressão em contra o liderazgo de Pedro e Juan. Não sei se vocês percebem. Pero Deus honrava os 12 apóstolos. Eles tinham que liderar, abrir a porta de salvação também para os gentiles. Aunque eles eram cerrados para os gentiles. Eles não tinham essa mente, essa cabeça para acolher os gentiles. Pero Deus usou Pedro, ele teve uma visão, onde barrou um lienço. Havia animais quadrúpedes, animais imundos, considerados pelos judeus. E Deus disse o quê? Mata e come. Ele disse, não, Deus, jamais entrou em minha boca qualquer coisa imunda. Eu não vou comer. E assim ocorreu 3 vezes. Isso para mostrar para Pedro, quanto você é cerrado, quanto a que esse evangelho se propague hasta os gentiles. Porque em Hechos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, antes de ascender ao cielo, dijo a ele o quê? E sereis testigos de Jerusalém, Judea, Samaria e hasta o último de la terra. Então, que são os últimos de la terra? As que era o último de la terra. São os gentiles, as nações. Então, Deus quer que esse evangelho chegue hasta os gentiles. Nós, graças ao Senhor, estamos incluídos. Não fomos excluídos. Então, irmãos, pelos judeus eram muito cerrados. Para eles, o conceito do Antigo Testamento, que os judeus eram como perros, como cerdos, animais sucios, e não merecem
Ellos estaban junto de ellos, no se podían comer con los gentiles, no se podían sequer estar entre los gentiles. Hermanos, isso era muito forte, um conceito muito forte entre os judeus. Pero Deus abriu essa porta na casa de Cornélio, chegaram alguns e levaram Pedro. Eu vou encurtar a história por causa de Evelino. Então, em aquele dia, ele predicou o evangelho, os judeus aceitaram e Deus mandou o Espírito Santo e todos eles foram bautizados. Os gentiles foram bautizados e esta porta se lhes abriu por meio de apóstolo Pedro. Aí Pedro, contento, volveu para Jerusalém. Quando mais chegou a Jerusalém, Hechos capítulo 11, vamos a ver, Hechos capítulo 11, Riverino tem que aguardar mais um pouco. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, y también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Hermano, ¿quién osa discutir con el elegido de Dios, ungido de Dios? Es uno que no reconoce más como el ungido de Dios. Y cuando no le reconoce más, hermano, ese ministerio está acabando. Hermano, ¿entiende lo que quiero decir? Entonces, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, tuvo que explicar todo lo que había ocurrido. Hermano, Pedro no necesitaba explicar tanto. Pero, ¿por qué? Porque algo ya no estaba bien en Jerusalén. A partir de este momento, hermanos, Dios estaba preparando un muchacho. Saulo, capítulo 9, Dios le apareció. ¿No es? Aleluya. No sé si los hermanos están entendiendo. Ya que por esta línea ya está terminando lo que Dios puede hacer, Dios está preparando para seguir la otra línea. ¿Entiende o no? Quando chegou em Hechos capítulo 15, Bernabé e Saulo foram à Galácia, as igrejas da Galácia, ajudaram, edificaram, levantaram e volveram para Antioquia e descobriram que alguns de Jerusalém, alguns da circuncisão de Jerusalém, chegaram a Antioquia e predicavam que tinham que praticar a circuncisão e também guardar a lei de Moisés. Aí Pablo quedou-se muito descontento. Ele foi com Bernabé para discutir esse assunto em Hechos capítulo 15, acorda? Em Jerusalém. E nesta discussão, irmãos, Pedro seguia, claro, pero já não estava com tanto denuedo. Já não havia tanto denuedo em Pedro, porque ele já não tinha a última palavra. A última palavra estava com Jacobo. E Jacobo hizo a conclusão. Ele recomendou que os apóstolos para gentiles que cuidassem de los pobres e que cuidassem de aquele assunto de la parte de la lei. Então, hermano, aí já estava, como chamamos um dia que está terminando, ocaso. Estava já acontecendo ocaso em Jerusalém. Ocaso do ministério em Jerusalém. E aí, adelante, hermanos, quando chega em Hechos capítulo 21, Pablo volve novamente para Jerusalém e não encontra nenhum dos apóstolos. Aí ele encontrou com Jacobo e os presbíteros, os ancianos de Jerusalém. Os apóstolos já não estavam mais em Jerusalém. Já não estava liderando em Jerusalém. Então, alguma coisa estava feia.
E Espírito Santo havia passado para Antioquia la obra. Entonces, hermanos, el ministerio en que nosotros estamos empezó en Jerusalén por el Espíritu Santo, día de Pentecostés, y el liderazgo de Pedro. Y fue para Antioquía. Dios necesitaba de Pablo para traer toda suerte de revelaciones profundas de la economía de Dios. Y después, pues, Pablo tenía que preparar Éfeso para que Juan continuase su ministerio en Éfeso. Y siguió hasta que él muere, pero su ministerio no murió. Y hoy, hermanos, estamos en este ministerio. Espero que nosotros todos estemos bien ubicados. Hay alguien que piensa que será que nosotros un día vamos a juntarnos con otra obra. Hermano, nunca vamos a juntar con nada, porque la línea que el Señor nos confió, vamos a seguir adelante. Si uno vio la visión, reconoce ese ministerio que anda con nosotros, ¿no es? No necesariamente físicamente está con nosotros, pero seguir en la misma dirección, misma palabra profética. Tiene un hermano líder, pastor de un grupo muy grande. Ele está siempre en contacto conmigo. Nosotros tuvimos buena comunión. Yo le pasé nuestra carga. Nuestra carga hoy es ayudar a los hijos de Dios a crecer en vida, madurar, preparar un grupo de vencedores colectivos. Y nuestra misión es también preparar la tierra para recibir los hijos de Dios en gran tribulación. Y Él reconoce que la palabra profética está en medio de nosotros. Él acompaña por medio de la media, por medio también de los redes sociales. Y él siempre me manda un mensaje: Pedro, esa palabra que Dios está revelando por medio de ustedes, tiene que disponibilizarlas a todos los hijos de Dios. Él es un jefe traductor de una Biblia King James para portugués. Él me ofreció a poner nuestras notas, nuestro comentario en su Biblia. Yo no tengo ese denuedo aún todavía para hacer eso, pero yo le dije un poco de paciencia, más tarde vamos a hacerlo. Hermanos, yo le dije, no es necesario usted cerrar su grupo y venir para acá, no es necesario. Sigue adelante con la misma palabra, mismo foco, misma dirección. Si tenemos muchos líderes con la visión clara de que ese es el único ministerio, esa es la palabra profética que es para todos los hijos de Dios. Eso no es solamente para nosotros. Por eso nosotros practicamos comportaje para llevar esa palabra para otras personas. Hermanos, nosotros podemos ter várias frentes, ¿cómo se llama? Várias frentes. Y todas las frentes con la misma palabra profética vamos a convergir. Vamos a convergir. El Señor vendrá. Yo quiero animarles. No estamos en un ministerio cualquier. Estamos en ese único ministerio que está en la Biblia. Ministerio de Espíritu, ministerio de vida. Por eso, hermanos, vale la pena. Nosotros invertimos todo nuestro ser para este ministerio. Nuestro dinero, nuestra energía, nuestra familia, nuestros bienes, todo lo que tenemos. Nós queremos, hermanos, traer, Señor, de vuelta, que su reino sea establecido un día más temprano en la tierra. Y en toda la ciudad que nosotros nos esforzamos en levantar iglesias, y en las iglesias existentes vamos a hacer con que los hermanos luego sean
crescidos e maduros e ajudando muitos outros a crescerem e madurarem. Então, esta é nossa meta. Que o Senhor bendiga a Argentina, bendiga Paraguai, bendiga Chile, bendiga Sudamérica, que todas as igrejas aqui são cooperadores de Cristo, para levar este encargo adelante. Amém, aleluia.